God is good. Hoje a gente começa uma nova série de ministrações Today we begin a new series of ministrations que vai ser para o mês de agosto. that is for the month of August. Meu conselho para você My advice to you é que você aperte os seus cintos, is for you to fasten your seatbelt porque a pressão vai ser muito grande. because pressure is going to be great. E eu creio que Deus tem coisas grandes e novas para dar para a gente. And I believe there is new and great things God has for us. E nós somos o povo com quem Deus fala. And we are the people whom God speaks to. Você acredita? Do you believe? Porque nós somos seus filhos. Because we are His children. Aleluia. Hallelujah. Essa nova série começa falando This new series begins saying o retorno do governador. the return of the governor. Só isso já deveria te intrigar. Right there, you should already be intrigued. Quem é o governador da sua Who vida? is the governor of your life? Quem é? Who is? Eu quero falar para você que o governador é o Espírito Santo de Deus. I want to tell you that the governor is the Holy Spirit Ele é of God. Deus, He is God, mas ele nos guia em toda a verdade. but He guides us in all truth. Ele nos guia os passos. He guides our Ele steps. não deixa você tropeçar. He does not allow you to stumble. E pelo sacrifício incrível de Jesus Cristo, And by the amazing sacrifice of o Jesus, nosso Deus, Espírito Santo, mora em nós. our God, Holy Spirit, lives in us. Você é uma embaixada do reino de Deus. You are an ambassador of the E kingdom eu of não me God. canso de falar as mesmas coisas. And I do not get tired of saying the same thing, Porque assim como Paulo falou, because just like Paul said, elas trazem força e saúde para os nossos ossos. it brings strength and health to your bones. E eu tenho certeza que vai acontecer isso hoje. And I know that that's what's going to happen today. Para que a gente comece a falar a respeito do retorno do governador, Just for us to begin talking about the return of the governor, o title da minha ministração hoje the title of my message today, é o renascimento do reino de Deus. it is the rebirth of the kingdom of God. Então, para que o governador realmente possa estar estabelecido entre a gente, So for the governor to really be able to be established amongst o us, reino de Deus precisa estar estabelecido. the kingdom of God needs to be established. Mas tem um problema aí. But there is a problem there. Porque quando você fala a palavra reino, Because when you say the word kingdom, a gente não entende muito bem. we don't really understand it very Porque a well. maioria de nós Because most of us nasceu e cresceu numa democracia, was born and raised in a democracy, numa república, in a republic. e não tem nada a ver com reino. And it has nothing to do with kingdom. O Brasil foi uma colônia. Brazil at once was a colony. Várias ilhas do Caribe foram e são até hoje, algumas são colônias. A lot of islands in the Caribbean were and are until today some colonies. Então, quando a gente não entende o conceito de reino, So when we don't understand the concept of the kingdom, como que a gente vai entender o conceito que a Bíblia está falando? how can we understand the concept that the Bible is talking about? Porque aonde a gente vive, o lugar onde que nós estamos em Deus, Because where we live, the place where we are in God, é um reino, is a kingdom. não é uma democracia, It's not a democracy. não é uma república. It's not a republic. Então, é importante a gente entender So it is important for us to understand, que assim, em termos bem simplórios, bem simples, very simple terms, numa democracia ou numa república, in a democracy or a republic, o povo elege os seus governantes. people elect their governors. Você tem a oportunidade de votar. You have the opportunity to vote. Você tem um lugar na mesa. You have a place on the A table. tua palavra tem alguma coisa para o bem de todo mundo. Your word has something that can bring good to everybody else. Não é assim num reino. That doesn't work in the kingdom. O rei decide The kingdom decides, e é manifestado no reino. and then it's manifested in the kingdom. Eu sei que você é crente. I know you are a Você believer. já está traduzindo tudo que eu estou querendo You are falar. already translating everything I'm saying in your mind. Porque o que o rei determina Because what the king é decides, determinado na nossa vida que nós it somos is do reino de Deus. determined in our lives that we are in the kingdom of God. Poxa, muito inteligente você.
Well, very intelligent you are. Mas a Bíblia fala de reino e conceitos. But the Bible talks about kingdom and concepts. E se os nossos conceitos são equivocados pela nossa lente, And if our concepts are wrong because of the lenses that we have, então as nossas conclusões são também equivocadas. then our conclusions are also wrong. E as nossas conclusões nos levam para o nosso belief system. And our conclusions bring us to our belief system, o nosso sistema de crença. E o nosso sistema de crença vai gerar um comportamento. And our belief system will generate a behavior. Se começou errado, If it started wrong, vai terminar errado. it's gonna finish wrong. Por isso é importante hoje a gente entender que existe uma lente So it is important for us to understand today that there are lenses numa cultura democrática in a democratic culture que não tem nada a ver com uma cultura de reino. that has nothing to do with the kingdom of God. A mensagem de Jesus era muito simples. The message of Jesus was very simple. Arrependam-se, Repent, mude o seu jeito de pensar, change the way that you think, porque o reino de Deus chegou. because the kingdom has Acabou. come. That's it. A gente complica um monte, We complicated a lot, mas a mensagem era essa. but the message was that. Se você deixar que eu mude a sua mente, If you allow me to change your mind através do Espírito Santo, through the Holy Spirit, você procurar entender que existe uma nova verdade para a sua and vida, you begin to seek the new truth that there is in your life, novas coisas vão começar a se manifestar na sua new vida. things will begin to manifest in your life. É um novo jeito de andar, It's a new way of walk. é um novo jeito de se vestir, It's a new way of getting dressed. é um novo jeito de falar, It's a new way of speaking. é um novo jeito de ver as coisas, It's a new way of seeing é uma nova things. esperança, The word hope, é uma nova fé, it is a new faith. é um novo sorrir, It's a new smile. é tudo novo, It's everything new. porque o reino de Deus é novidade para Because esse lugar. the kingdom of God is news to this place. E você também é crente. And you are a believer. E quando eu falo de coisas novas, caminhar novos, And when I speak about new walks, não é o jeito de andar, it's not the way that you walk, mas é como você vai se portar em algumas situações que é diferente. but it's how you are going to behave in certain A situations sua that's going to be roupa different. não é colocada para você buscar atenção do sexo oposto. The clothes that you wear is not meant for you to seek attention of the opposite A sex. sua roupa glorifica a Deus, Your clothes glorify God, mas também nós somos revestidos com a armadura de Deus. but we are also wearing the armor of God. E também o nosso jeito de falar é diferente, And the way that we speak is different porque nós falamos a linguagem dos céus. because we speak the language of heaven. Nós falamos em línguas. We speak in tongues. Aí tipo você pode falar amém, glória a Jesus. then you can say, Eu sou amen, pentecostal. glory to God. I believe that. I believe that. E se eu ainda não tive essa experiência, eu vou ter. And if I haven't had that experience yet, then I will. Porque foi o meu Jesus que falou Because my Jesus que said de mim fluiriam rios that de água viva. from me rivers of living E eu water would flow, falaria and I línguas would estranhas. speak in weird tongues. Voltando para a mensagem de Jesus. So back to Jesus' Eu message. vou mostrar só alguns versículos agora. I'm going to show you some verses. Mateus 4:17. Matthew 4:17. E eu vou ler em português, mas você pode ler em inglês. I'm going to read it in Portuguese. Please follow in English on the screen. Desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, essa foi a primeira mensagem dele. So that was his first message. Também se você vai no livro de Mateus, Also, if you go to the book of Matthew, Jesus fala um monte. Jesus says a bunch. O reino de Deus é semelhante a. The kingdom of God is like. O reino de Deus é semelhante a. The kingdom of God is like. O reino de Deus é como. The kingdom of God is like. Isso me coloca uma grande interrogação That puts a big question mark da necessidade do rei of the need of the king explicar o que era o reino, explain what the kingdom is. simplesmente porque as pessoas não entendiam. Simply because people didn't get it. E é por isso que nós estamos tendo essa série de ministrações, And that's why we're coming into this series of porque messages. se existe alguma dúvida a respeito do que o reino de Deus é,
Because if there is any doubt about what the kingdom Eu of God creio que o is Espírito like, Santo vai falar para você hoje. I believe Holy Spirit is gonna show you today. E olha que ele fala mais a respeito do reino de Deus. And look what else he talks about the kingdom of God. Mateus 16:19 fala: Matthew 16:19. e eu te darei as chaves do reino de Deus. Então existem chaves do reino de Deus So there are keys to the kingdom of God que vão abrir informações that will open up information que só tem quem tem a chave. that you only have it if you have the E keys. Jesus falou: eu vou te dar essa chave. And Jesus said, I'm going to give you those keys. Que chave você está precisando hoje do What reino de keys do Deus? you need today for the kingdom of Que God? vai transformar o teu jeito de pensar That e it's ver going as to coisas. transform the way that you think and see things. Mateus 13:11. Matthew 13:11. Ele respondeu e disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus tem mistérios para nos ensinar. Jesus has mysteries to teach us. Chaves, Keys, mistérios mysteries. estão disponíveis para os filhos de Deus. It's available for the children of God. Aleluia. Hallelujah. Mateus 6:33. Matthew 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus Kingdom of God está disponível is available para quem buscar. for those who seek. Isso é muito bom. And that is so E good. Jesus ensinou a gente em Mateus 6:10: And Jesus taught us in Matthew 6:10. venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então isso significa que o quê? Nós temos que buscar e querer o reino de Deus em nós. So this means that we have to seek and want the kingdom of God in us. Existe um conceito democrático que fala que você é responsável por você e a sua casa. There is this democratic concept that you are responsible for you and your house. A palavra de Deus fala de outra coisa, The word of God says something que different. nós somos cuidados pelo rei. That we are taken care of by the king. Você pode falar amém por isso, And porque you isso é can muito say bom. amen. Mateus 6:31 e 33 fala: Matthew 6:31-33. não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus estava falando: So here Jesus is saying, se você buscar primeiro o meu reino, if you seek first my kingdom, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai beber, comer ou vestir, then you don't need to worry about what you're going to dress or porque eat or eu cuido de você. because I take care of you. Você é do meu reino, You belong to my kingdom, aqueles que são do meu reino and those who are in my são kingdom cuidados pelo rei. are taken care of by the king. Ele usa uma palavra assim: aqueles que ficam preocupados com isso são gentios. And he says that those who worry about these things are A Gentiles. palavra gentil significa fora do pacto. And the word Gentile means out of Que covenant. pacto é esse? What covenant is that? É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. It is the blood of the Lamb, Jesus Nós Christ. não estamos fora do pacto. We are not outside of covenant. De dois povos ele nos fez um. Out of two people, he made us one. Nós somos introduzidos ao reino de Deus através de Jesus. We are introduced to the kingdom of God through Jesus. Isso daí é muito legal. And that is very cool. A psicologia não fala isso. Psychology doesn't say that. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito do Maslow Hierarchy of Needs. I don't know if you ever heard about Maslow hierarchy of Outro needs, é que se chama Motivation Model. called motivation model. Que isso daí é o quê? É o que as pessoas se preocupam. And that's what people are concerned about. E se você for olhar no modelo, And if you look at the model, comida, food, vestimenta, clothes, está lá, it's right there. falando que isso é importante para o ser humano. Saying that those things are important for human beings. Jesus já falou isso aí 2 anos
2000 anos And atrás. Jesus said 2,000 years ago, E ele falou: se você ficar comigo, é do meu reino, eu cuido de você. and he said, if you are with me, you belong to my kingdom, I take care of E you. essa preocupação que é de todo mundo And that worry that everybody else worries about não precisa ser sua. will not be yours. Não precisa, You don't need to have that porque worry eu cuido de você. because I take care of you. Eu quero que você fale isso para você. So I want you to tell that to Deus cuida yourself. de mim. God takes care of God me. takes care of me. Deus cuida de Oh, mim. He knows what I need. Ele sabe o que eu preciso. Ele conhece o meu endereço. He knows my address. He knows how to deliver things to my house. Ele sabe como entregar as coisas na minha Ele casa. sabe o que eu preciso. He knows what I need. Ele não vai me deixar com falta de nada. And he will not let me lack Aliás, anything. o Senhor é Actually, o meu pastor. He is my pastor. Nada me falta. And nothing I Bondade lack. e misericórdia me seguem, Goodness and mercy follow me porque eu pertenço ao reino dele. because I belong to his kingdom. Mas Jesus ensina algumas prioridades do reino dele. And Jesus teaches some priorities to his kingdom. E a gente conhece isso. And we know that. Buscai primeiro o reino de Deus Seek first the kingdom of God e a sua justiça. and his righteousness. Quando ele fala para buscar o reino, o que ele está querendo dizer? When he says to seek the kingdom, what does he mean? É para você procurar entender o que é. It's for you to seek to understand what it is. É você estudar, Study, é você explorar, explore, é você ler a palavra de Deus e entender a read palavra the word dele. and understand. É você entender a motivação correta das coisas It is understanding the correct motivation of all things através da lente do reino de Deus. through the lenses of the kingdom of God, E você aprender a linguagem and you learning the language do reino, of the kingdom, porque isso vai fazer toda a diferença. because that will make all the difference. E quando você fala a respeito de buscar a sua justiça, And when you talk about seek his righteousness, justiça não é uma palavra religiosa. righteousness is not a religious word. Justice é uma palavra do legal system. Justice is a word that belongs to the legal system. Então, ser justo So being just, é estar posicionado, it is to be positioned, obedecendo, obeying, em linha in line com as autoridades do governo. with the authorities of the government. Vou dar um exemplo bem fácil. I'm going to give you a very easy example. Quando você para num sinal vermelho, When you stop at a red light, o seu status é justo, your status is just porque você está em linha because you are aligned com o governo, with the government, com a autoridade de trânsito. with the authority of traffic. Quando você passa o farol vermelho, When you pass the red light, o seu status é de ser injusto, your status is unjust porque você acabou de quebrar o contrato que você tem because you just broke the agreement that you have com o governo with the government, e você está numa posição and now you are at a position de injustiça. of injustice. Quem consegue entender isso? Can you understand that? Que quando a gente quebra When we break o contrato com o reino de Deus, the contract that we have with the kingdom nós of nos God, colocamos numa posição we put ourselves in a position onde que Jesus tem que nos fazer de volta. where Jesus has to bring us back. Foi para isso que ele morreu, That's what he died para for. perdoar os nossos pecados To forgive our sins e para nos justificar. and to make us righteous. Ele traz uma justiça He brings a justice aonde você é justificado pela graça dele. where you are justified by his grace. Você não tem que fazer nada para ser chamado justo. There is nothing you have to do to be called righteous. O fato de você ser chamado justo The fact that you are called righteous foi dado por Jesus. was given to you by Jesus. Ele escolheu te chamar de He justo. chose to call you Mas existe righteous. um papel nosso But there is something in our part de buscar a justiça do to reino seek the righteousness of the kingdom e andar em justiça. and walk in righteousness. Você está entendendo? Are you understanding? Porque pela lente Because through the lenses que não é a lente do reino de Deus, that is not the lenses of the kingdom of você vai God, buscar justificação através das suas próprias obras. you
seek justification through your own works. Isso não é o que eu estou falando. And that's not what I'm Você é saying. chamado justiça de Deus porque Deus escolheu assim. You are called the righteousness of God because He chose it that way. Mas existe uma responsabilidade minha e sua de andar em justiça. But there is a responsibility of yours and mine to walk in that righteousness. Tá todo mundo entendendo? Is everybody understanding? Porque a nossa lente hoje dessa geração Because the lenses of this generation, é uma geração onde que o reino it is a generation where the kingdom e as leis do reino and the laws of the kingdom não são iguais. are not the same. E eu creio que o Espírito Santo está querendo desvendar agora o reino dele pra gente. And I believe the Holy Spirit wants to unveil His kingdom to us. O reino de Deus é uma influência The kingdom of God is influence de um governo de um rei of the government of sobre a um king território, over a territory, impactando seus cidadãos impacting its citizens com a cultura e os valores with a culture and que values refletem a natureza do rei. that reflect the nature of the king. Glória a Deus por isso. Glory to God for that. Então, com a lente errada, So what is the wrong lenses? a Bíblia se torna um sistema religioso, But the Bible becomes a religious system com crenças, with beliefs, com regras, with laws, com labels. with labels. Qual a sua religião? What is your religion? Qual a sua denominação? What is your denomination? Você é pentecostal? Are you Pentecostal? Não. No. Por quê? Why not? A religião gera membros, Religion creates members. o reino gera cidadãos. The kingdom creates citizens. O que você é? Who are you? Eu sou cidadão do reino de Deus. I am a citizen of the kingdom of God. Sério? Fala mais. Eu sou discípulo Really? do rei Tell me Jesus more. Cristo. Well, I am a disciple of the King Jesus. Isso tem que bastar, gente. That has to be enough, people. Isso tem que bastar. That needs to be enough. Amém? Amen? Tudo que o rei deseja Everything that the king desires é manifestado no reino. is manifested in the kingdom. Seja feita a sua vontade, Let your will be done assim na terra como é on no céu. earth as it is in heaven. O que o rei deseja de você What does the king desire of you precisa ser manifestado. needs to be Tem manifested. que acontecer. It needs to happen. É por isso que em Romanos 8:19, That's why Romans 8:19, a palavra de Deus fala que a criação aguarda ardentemente the word says that creation is waiting on its tiptoes para a manifestação dos for filhos de the Deus. manifestation of the children of God. A manifestação dos filhos de Deus The manifestation of the children of God vai acontecer will happen quando você escutar o que o rei deseja de você. when you listen to what the king wants of you. O rei está querendo falar com você. The king wants to talk to you. E quando ele fala, And when he speaks, você que é cidadão do reino dele, you as a citizen of his kingdom obedece obey, e pelo poder dele se transforma em manifestação and aqui na by terra. his power it becomes a manifestation here on earth. Deus quer curar você? Wow. God wants to heal you. Deus quer curar outras pessoas? God wants to heal others. Aí o rei fala para você, vai lá e ora por ela. And the king says, go, pray for them. É a vontade dele, não é? It is his will, right? Você o que faz? Você obedece. And what do? You obey. Em nome de Jesus In seja the name curado. of Jesus, be healed. E o que acontece? And what happens? A manifestação acontece de The cura. manifestation of healing happens. O que o rei deseja What the king é desires manifestado nessa terra. is manifested in this Glória a earth. Deus por isso. Glory to God for Glória a that. Deus por isso. Woo, woo. Isso é maravilhoso. That is wonderful. O reino de Deus, ele reproduz uma cultura de valores. The kingdom of God reproduces a culture of values. É um lifestyle natural. It is a natural lifestyle. Nós fazemos coisas não porque nós temos uma lei, We don't do things because we have a law, mas nós fazemos porque é a nossa cultura. but we do it because it's our culture. Então a gente ama o próximo, So we love one another, não porque está escrito na Bíblia que a gente tem que amar o próximo, not because it says in the Bible that we have to love each other, mas porque é a natureza do meu rei but because it is the nature of my king. e eu sigo a cultura dele. And I just follow his culture. Então eu amo o meu próximo. So I love everybody.
Eu perdoo as pessoas, I forgive people, não porque elas merecem, not because they deserve, mas porque é a cultura do meu rei. but because it is the culture of my king. Tudo fica mais fácil e clear Everything becomes easier and com a clear lente do reino de Deus na sua vida, irmão. when you have the lenses of the kingdom of God in your life, brothers. Nós contribuímos financeiramente We contribute financially porque nós entendemos because we understand que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações that the gospel needs to go all over the world, e que o meu rei levantou algumas pessoas para serem missionários and that my king chose a few people to be e que missionaries. esses missionários precisam de sustento And financeiro. those missionaries need financial sustenance. Não é uma questão lógica, It's not logical. é uma questão cultural. It's just a culture. Foi para isso que Deus te deu o dinheiro, That's what God gave you money for, para abençoar outras pessoas, to bless para others, que o evangelho chegue em outros lugares. so the gospel will reach other places. Não é difícil para um cidadão dos céus It's not hard for a citizen of heaven entender isso. to understand that. Mas se você coloca uma lente democrática, But if you put a democratic lenses, você se torna cego. you become blind. Porque o quê? Why? Porque é importante para que você tenha o controle do seu dinheiro. Because it is important to you to have control over your own money. Eu não tenho controle dos meus bens. I do not control my wealth. Porque no reino, quem controla e quem é dono é o rei. Because in the kingdom, the one that controls, the one that's the owner of all things is the king. Quanto dinheiro você tem na sua conta hoje? How much money do you have in your bank account today? Quanto dinheiro o rei tem na sua conta hoje? How much money does the king have in your bank account today? Gente, eu não estou falando isso para pegar dinheiro ou nada I'm disso. not saying that so you can give me money, none of that. Eu estou falando para que a lente seja aberta. I am telling you so that the Cultura. lenses can be open. Culture, Cultura do reino. the culture of the kingdom. Pessoas sejam salvas People will be saved para Jesus voltar logo. so that Jesus can come back So we already. can be all together So we can all be together. forever and ever. Para sempre e sempre. Essa é a cultura do reino. That is the culture of the kingdom. É a sua cultura. It is your culture. Já estou indo para o fim. I'm already walking towards Tá, é porque tem muita coisa a ser falada. But we have a lot to talk still. A oposição número 1 de Jesus na terra The number one opposition of God on earth não foram os pecadores. was not the sinners. Jesus não veio para salvar os pecadores. Didn't Jesus come to save the sinners? Jesus não era contra o comportamento pecaminoso das pessoas. Wasn't Jesus against the sinful behavior of people? Se eu fosse pecador, eu ia voar no pescoço de Jesus. If I was a sinner, I would just fly on his neck. Why are you talking like that to me? Por que você está falando assim comigo? Seu santinho. I'm a little saint. Você também não erra? Aren't you? Don't you make mistakes too? Aí vem o adulto, cara, vamos matar esse cara para ele parar de falar da gente. Then somebody comes and say, let's kill that guy so he can stop talking about us. Existia muita gente, There was a lot of people, pecador, sinners, que poderia se revoltar contra Jesus. that could rebel against Jesus. É ou não é, gente? Yes or no? Quem que era a oposição número 1? Who were De the Jesus. number one opposition of Jesus? Os religiosos. The religious people. E isso é difícil, And that's pretty hard porque os religiosos estavam fechando because the religious people were closing a porta do reino dos céus the door of the kingdom para as pessoas. of heaven to others. E isso daí me chamou muita atenção, And that really called my attention porque nós como pessoas religiosas, because us as religious people, que não somos, mas em which we geral, are not, but in general, podemos começar could begin a fechar a porta do reino dos céus para outras pessoas. closing the doors of the kingdom to others. Mateus 23:13. Matthew 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai os outros entrarem. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying here? Que existem pessoas
that there are people que fecham a entrada do reino dos céus. that close the entrance to the kingdom of God. Você não é um desses. You are not one of these people. Então preste atenção no que você está falando, So pay attention with the words that you speak, porque às vezes o seu julgamento because sometimes your judgment, é uma porta fechada para um pecador. it is a closed door for a sinner. Jesus, quando olhava para o pecador, falava: os seus pecados são perdoados. Jesus, when looked at a sinner, he said, your sins are forgiven. Para o religioso, ele falava: você é um... Ah! And to the religious person, he said, you are a... O que você quer ouvir de Jesus? What do you want to hear from Jesus? Não seja religioso no seu jeito de Do andar not be religious in your way of walking ou falar, or speaking, porque nós somos cidadãos de um reino. because we are citizens of a kingdom, Não somos juízes desse reino. not the judges of that kingdom. Amém? Amen? Eu sei que você concorda com isso. I know you agree with that. Porque a religião é a religião ou o sistema religioso é a maior oposição do reino de Deus. Because the religious system is the biggest opposition to the kingdom of Porque God. ele tenta substituir o reino com regras. It tries to replace the kingdom with rules. E a palavra de Deus fala And the word of God que says pela graça nós somos salvos that by grace we e are pelo saved. sacrifício de Jesus nós entramos no reino. And by the sacrifices of the king we enter the kingdom. Então a gente tem que entender que os princípios do reino abrem caminhos para a gente. So we need to understand that the principle of the kingdom opens the way for us. A religiosidade fecha a porta, Religious system closes doors. o reino de Deus abre a porta. Kingdom of God opens doors. E eu queria dar um exemplo muito diferente. And I want to give you a very different example. O centurião romano. The Roman centurion. Ele era do reino in charge. He was in charge of the kingdom. Ele não era do povo de Deus, He was not with the people of God. mas ele entendia a autoridade. But he understood authority. Porque o que ele falou para Jesus? Because what did he tell Jesus? Basta uma palavra sua, Your one word from you is enough. que o meu servo vai ser curado. And my servant will be healed. Uma palavra, One word. porque eu sei, Because I know, eu entendo o princípio do reino, I understand the principle of the que quem tem kingdom. autoridade fala, And whomever has authority speaks. as coisas acontecem. And things happen. Eu entendo que quando o rei quer alguma coisa, I understand that when the king wants something, é manifestado no reino. it's manifested in the kingdom. Jesus falou: uau, And Jesus says, eu wow, não encontrei fé como essa. I've never seen such faith. Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. But faith comes from hearing the word of God. E hoje a palavra de Deus está falando a respeito do reino de Deus, And today the word says about the kingdom of para que a God, gente entre em aliança, em alinhamento com o reino de so Deus. that we come into alignment with the kingdom of God. Isso daí é importante. That is important. Quem tem autoridade Whomever has authority recebe receives a honra honor e abençoa. and blesses. Você consegue entender isso? Can you understand? Vou dar outro exemplo. I'm going to give you another example. Jesus estava na cruz Jesus was at the cross com dois malfeitores. with two bad Criminals. people. Criminals. Um deles olha para Jesus e fala. One of them look at Jesus and say, Isso está escrito em Lucas 23, 39 e 42. Luke 23:39 to 42. Um deles fala assim: One of them says, se você é o filho de Deus, if you are the son of God, livra você mesmo e livra a gente. spare yourself and spare us. Jesus respondeu esse homem? Jesus said to this man. Não. Did Jesus he- respondeu. Did he answer that? Ele não respondeu. Você sabe por He quê? didn't. Why? Calma aí. Hold on. O outro fez uma pergunta. Jesus respondeu sim ou não? Okay, one man asked the question. Did Jesus answer yes or no? O primeiro, The first, ele fez essa pergunta. he asked that Se question. você é filho de Deus. If you are the son of God, Essa é uma pergunta ilegal para um rei. that is an illegal question É to uma the king. pergunta ilegal. It is an illegal question.
Jesus não responde perguntas ilegais. Jesus does not answer illegal Se questions. eu sou o rei, If I am the king, I know who I am. I know who I am. You Eu don't sei know quem eu who I sou. am. Você não sabe quem eu sou. I know who I am. Mas eu sei quem eu sou. Eu não tenho que te responder. I do not have to answer you. Quantas vezes a gente pergunta a Deus How many times do we ask perguntas God ilegais? illegal questions? Deus, se o Senhor quiser curar essa pessoa, God, pergunta if ilegal. you desire to heal that person, illegal question. Jesus nasceu para curar as nossas Jesus was perguntas. born to heal people. Jesus veio para o mundo para salvar a humanidade. Came to the world to save people. Se você quiser, If you want, ele não responde esse he tipo de doesn't pergunta. answer that type of question. Geralmente essas perguntas Usually those questions são perguntas 100% egoísticas. are 100% selfish questions. Salva você e me salva. Oh, spare you and spare me. Não tem reino nisso. No, there is no kingdom in that. Quantas perguntas a gente só ora ao Senhor querendo pra gente? How many questions do we ask God and pray E just o for reino? ourselves? What about the kingdom? Cadê o reino? Where is the kingdom? Quantas vezes eu já orei pedindo para eu ganhar na loto? How many times have I prayed for me to win the lottery? Mas às vezes não era. Tá muito alto aqui o som, moçada. E eu não consegui entender que o reino não estava nos meus planos. But I couldn't understand that the kingdom was not in my plans. Vou comprar um iate, I'm gonna buy a yacht. comprar uma casa gigantesca, I'm gonna buy a huge house comprar um monte de prancha. and a bunch of surfboards. É isso que eu vou fazer. That's what I'm gonna do. Acabou o That's reino. it for the kingdom. Perguntas ilegais para Deus. Illegal questions Só pro for meu God. ventre. Just for me. O outro The next criminal, the other criminoso, criminal, ele pergunta: Senhor, he said, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Lord, remember me when you go in your kingdom. O que ele perguntou foi: What he asked was, eu sei que você é um rei, I know you are a king. eu te reconheço como rei, I recognize you eu as sei a que king. tudo que você fala é manifesto. I know that all that you want is manifested. Eu entendo reino. I understand kingdom. Jesus imediatamente fala para ele: Jesus immediately tells him, em verdade, verdade te digo in hoje, truth, I tell you today, você é parte do meu you reino, are vai part estar of my comigo. kingdom. Qual a sua oração? What is your prayer? A oração do reino The prayer of the kingdom ou a oração sua? or your prayer? Isso é uma questão de lente. And that is a matter of lenses. Oramos como reino. We pray as a kingdom. Jesus não precisava, mas ele falou: Jesus didn't need to, but he said, Pai nosso, our Father, nosso. our. Ele poderia falar meu pai, He could have just said my Father porque era pai dele. because he was his Mas quando Father. ele falou Pai nosso, But when he said our ele Father, incluiu eu e você. included Na you família and I dele. in his family. Ele te incluiu como He filho, included you as a child, como cidadão do reino as dele. a citizen of his kingdom. Ele sabia exatamente o que ele estava He falando knew ali. exactly what he was saying. Glória a Deus. Glory to God. E agora, para acabar de verdade, And now, like, to finish for real, quando Jesus fala com Nicodemos when Jesus talks to Nicodemus, em João 3, John 3, todo mundo conhece essa passagem. everybody knows this passage. Jesus usa duas palavras muito importantes, He uses two words that are very important porque ele estava ensinando alguém a respeito das verdades do reino. because he was teaching someone about the truth of the kingdom. Em verdade vos digo In truth, I tell you que se alguém não nascer de novo, that if you are not born again, não pode ver you cannot see o reino de Deus. the kingdom of God. Se você não nascer de novo, If you are not born again, você não pode ver. you cannot see. O único jeito de você nascer de novo The only way for you to be born again é através de Jesus Cristo. is through Jesus Christ. Mas você está vendo o reino. But you are seeing the kingdom. As coisas começaram a abrir para Things você. began to open up to you.
Nicodemos ainda não entendeu. Nicodemus still didn't get E it. Jesus explica mais um pouco ainda. And Jesus further explains, Na verdade te digo, in truth I tell you, quem não nascer da água if you're not born from water e do Espírito and of the Spirit, não pode entrar you no reino cannot de come Deus. in the kingdom of God. Você precisa ver, You need to see, mas você precisa entrar. but you need to enter. Você precisa ver através de aceitar Jesus, tudo fica novo na sua vida. You need to see, when you say yes to Jesus, everything is new in your life. Mas só quando ele fala a respeito do governador But only when he talks about the governor é que você entra that you begin to e enter você começa a funcionar no reino and de you begin Deus. to function in the kingdom. Eu quero orar com você hoje, I want to pray with you today, porque se você não consegue ver o reino de Deus, because if you cannot see the kingdom of God, é só aceitar you Jesus. just need to say yes to Jesus. Jesus, eu quero. Jesus, I want it.